Bom, gente, chegamos em mais um episódio. Hoje visitando aqui a Escola Paulina Ramos, que fica na Santa Maria, com a gestora Marlúcia, que nos recebeu e que é uma amiga nossa já. E como eu falo para ela, todo episódio que a gente precisa de alguém, ela sempre está disponível para a gente e obrigado, Marlúcia, por isso. Hoje vamos falar sobre um tema muito importante, né? No mês de abril, a conscientização do autista, né? Ela vai falar um pouquinho melhor sobre o tema e dizer que é um tema que realmente vocês pedem muito pra gente, que a gente sempre fale. Vamos também tentar retratar alguns pais para falar sobre também o que eles passam, né, mas você, com a situação. Mas vamos lá primeiro falar um pouquinho sobre o que é o autista, o que é o autismo, né? E pode começar, Márcia. Bom, Pablo, bom dia. Bom dia. Bom dia a todos que me assistem. O transtorno do espectro autista, que é o TEA, o autismo em si, ele é um transtorno do desenvolvimento, né? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ele vai afetar principalmente a comunicação, a interação e muitas vezes afeta também a aprendizagem. Hoje chamado de crianças atípicas. É um transtorno que no século XXI a gente tem notado um aumento muito grande do número de crianças que têm apresentado esse transtorno e é de fundamental importância nós conversarmos a respeito de como lidar, qual a melhor forma da família estar acompanhando e ajudando nossas crianças e a escola principalmente, porque na escola muitas vezes é que se percebe que a criança tem o transtorno. E aí já é chamado para conversar com a família. Então, falar nesse mês de abril, que é o mês alusivo à conscientização sobre o autismo, é fundamental importância, porque isso vai ajudar muitas famílias, muitos profissionais a entenderem que o autismo ele está aí, ele não é para ser visto com preconceito, mas com muita compreensão, muita sensibilização e mais ainda conscientização para ajudar nossas crianças. Perfeito. Mas, Lúcia, como é que a gente detecta os sintomas, né? Principalmente você falou que às vezes na escola, como o professor já tem aquele contato, né? Então ele sabe um pouquinho melhor do que os pais, na verdade, né? Quais são os principais sintomas do autismo? Eu não diria assim sintomas, eu diria assim características. Características. Algumas a gente consegue perceber nos primeiros meses de vida. Uma mãe, um pai que ele é muito assim observador, ele vai começar a perceber que a criança apresenta alguns comportamentos que já sugerem que não está dentro da normalidade. Com o passar dos anos, então, se confirma algum diagnóstico. Por exemplo, são crianças que elas não, na maioria das vezes, não socializam, algumas não desenvolvem rapidamente a fala, algumas são hiperfocais, ela tem um foco, ela brinca muito com aquilo, ela não consegue, elas têm uma organização diferente da gente, com relação aos seus brinquedos, seus objetos, ela não consegue muitas vezes expressar o que está sentindo, tem umas que a gente chama de algumas características muito peculiares. Há crianças que têm movimentos repetitivos, há crianças que andam muito na ponta dos pés, a criança que ela tem muita seletividade alimentar. Então, são algumas características que podem já despertar nossa atenção para dizer tem algo diferente, vamos investigar. Então, na escola, muitas vezes, os pais não percebem tanto, alguns, né? Mas na escola, às vezes, a gente começa a notar, a criança não quer aquela alimentação, ela só gosta de ficar naquele único lugar, ela tem uma organização diferente, ou ela é muito organizada, ou ela deixa muito as coisas soltas. Tem algumas que têm dificuldade de obedecer regras, não socializam, gostam mais de ficar sozinhas, tem assuntos que elas dominam muito mais do que outras, porque é o que a gente chama de hiperfoco. Por exemplo, nós temos alunos que eles são dominadores do conteúdo sobre dinossauros. Eles têm informações sobre dinossauros, que é o hiperfoco deles, que eles dominam muito mais do que qualquer outra criança para aquela idade. Então, a expressão correta seria: quais são as características que eu passo a observar que foge do padrão do dito normalidade?
Então a gente começa a observar, essa criança ela tem uma dificuldade de interagir, ela é mais isolada, ela pouco se expressa, tem alguma dificuldade para obedecer às regras, tem muita dificuldade de concentração, sensibilidade auditiva, seletividade alimentar, e a gente já começa a observar. São realmente muitas características, muitas, né? muitas. Eu estava conversando com a Tati lá fora, ela também falou que tem as cores, né? Sim. Tem crianças que não gostam de uma cor e não gostam dessa cor de nada, né? Que a gente chama de seletividade. Então, eles têm uma seletividade não só alimentar, como também seletividade para alguns conteúdos, alguns assuntos que a gente dentro do espectro autista, a gente vai chamar de hiperfoco. Ele é hiperfocado naquilo e ele domina muito bem aquilo, né? Então, isso é uma das características do aluno com TEA. Assim, a gente sabe que essas crianças que têm o TEA, no caso, elas enfrentam dificuldades, né, na escola. Quais são essas dificuldades que a criança enfrenta na escola com os coleguinhas? Na maioria das vezes, Pablo, a criança, ela, por não socializar, ela acaba não conseguindo se integrar realmente à turma. E a gente sabe que em sala de aula, às vezes, também é muito assim, barulho, os alunos conversam. E algumas crianças que têm TEA e têm a hipersensibilidade, porque não são todas, vai depender do suporte, nível de suporte. Então, a hipersensibilidade é algo que vai incomodar. Então, a gente começa a perceber, bom, nós temos alguns desafios que é fazer com que essa criança que tem TEA se integre. Então, ela vai ter dificuldade de integração, muitas vezes, de socialização, de querer participar das atividades, de ser mais resistente a uma regra da escola, da turma, mais, assim, fechada no seu próprio mundo. Não é que ela não esteja percebendo, ela percebe tudo, mas ela percebe da forma dela. Da maneira dela, Da né? maneira dela. Agora, como que os pais podem auxiliar na educação, claro, junto com a escola, né? Com uma criança autista? O primeiro passo é a aceitação. Se a família não aceita, não compreende que a criança tem um transtorno e que precisa de um olhar diferenciado, de um acompanhamento, fica muito complicado para a escola. Pais, precisamos olhar nossas crianças com um olhar diferenciado. Se meu aluno eu percebo, se o meu filho eu percebo que ele tem algum comportamento, primeira coisa, eu já vou buscar ajuda. Porque é o primeiro passo. Quando a família aceita e começa a buscar ajuda, a própria ajuda médica, psicológica, vai dar os caminhos para essa família melhor conduzir a criança. E o desempenho dessa criança pode ser muito maior do que quando os pais não aceitam. Porque a gente precisa da família, a gente precisa que a família entenda a necessidade de acompanhar a criança e busque esse tratamento, esse acompanhamento. Porque uma criança com transtorno do espectro autista, ela não terá uma reversão, ela nasceu com um transtorno. Então ela vai conviver a vida toda tendo esse transtorno, ela vai ter esse transtorno. E a família é nosso principal aliado, buscar compreender, buscar acompanhamento médico, acompanhar a vida escolar e seguir todas as regras, porque a partir do momento que se descobre que a criança tem um transtorno, os especialistas mesmo, os psicólogos, os neuros, pediatras, vão conversar com a família e dizer, olha, assim e aí a família precisa seguir. Quando a família passa a entender e a viver aquilo ali, ajuda muito a escola, porque a escola entende algumas coisas que a criança que tem TEA precisa viver. Mas, Lúcia, você falou da rotina, né? Que a rotina que a criança tem que ter tanto em casa como na escola e em todos os setores da vida dela, né? Fale um pouquinho de como deve ser essa rotina da criança. Vai tudo depender do nível. Nós temos TEA suporte 1, suporte 2, suporte 3. Suporte 1, pouca ajuda. Aliás, muitas vezes nem necessita de ajuda, né? Suporte 2, um pouco de ajuda. E suporte 3, muita ajuda. Então, em cada caso, há uma rotina a ser estabelecida. Não quer dizer que uma criança que que é de suporte 1 precise de algo que o de suporte 2 também precisa. Cada caso é muito particular. Então, por exemplo, os alunos com TEA suporte 1,
Eles necessitam muitas vezes apenas que a gente esteja ali observando, colocando eles para participar, promovendo essa interação na escola, né? Inserindo eles numa rotina. Olha, agora é hora disso, hora do lanche, hora de escrever, hora de ir para o parquinho, estabelecendo os momentos, e tudo muito claro, porque uma criança com transtorno do espectro autista, muitas vezes, você não pode falar várias frases ao mesmo tempo, tem que ser frases curtas, comandos curtos, de fácil compreensão, para que as informações são muito rápidas, então acaba tendo um emaranhado na memória dele ou dela que não obedece àquele comando, não porque não queira, porque não compreendeu. Então, o volume da nossa voz é diferente, a firmeza, tem que ter muita segurança para falar o que eles devem fazer. E sim, se puder em casa e na escola ter tudo muito escrito, muito bem visual, porque ele também trabalha com visual, colocado lá, hora do lanche, tem a figura, hora do lanche, hora de escrever, hora de ir para casa. Então, a rotina, ela organiza na memória deles como deve fazer cada coisa em cada momento. Isso é imprescindível, né? Isso auxilia muito no crescimento da criança. Muito. Né? Mas qual é a nossa grande dificuldade também, Pablo? É porque uma criança nem sempre tem somente o transtorno do espectro autista. Às vezes ela tem um outro transtorno, que a gente chama de TOD, né? Que é o transtorno desafiador opositor, que é aquela criança que você vai dizer sim, ela vai dizer não. Você vai dizer não sobe e ela sobe. Compreende? Ela tem uma dificuldade de assimilar isso. Porque muitas vezes a criança com TEA, ela não vem só com um transtorno, tem outros associados. Isso também dificulta. Tem aí o TDAH, tem TEA, aluno autista com TDAH, né? Que é o transtorno da hiperatividade, desenvolvimento da hiperatividade também, né? Deficiência de atenção e hiperatividade. Aí imagina. Aí hoje também tem a questão do excesso de tela de celular, né? É importante dizer que a tecnologia ela favorece o desenvolvimento da criança com espectro autista. Quem tem é importante, desde que esse uso de tela seja monitorado para a aprendizagem. Por exemplo, existe que software... faça parte da rotina ali, Isso. né? Se vai usar tela, sim, mas o que ele vai assistir? Vai favorecer o quê? Vai favorecer que ele desenvolva a oralidade? Vai aprender a dar saudações? Vai aprender regras? Porque o uso da tela precisa ter um princípio de ensino. Tem que gerar uma aprendizagem. Mesmo que ele tenha uma limitação, mesmo que ele tenha esse espectro, não impossibilita dele aprender, tá? Toda criança todo autista, ele aprende da maneira dele, no tempo dele e da forma dele. Cabe a nós, enquanto família e escola, descobrirmos de que forma essa criança aprende, mas todos aprendem da maneira deles. Então, usar a tecnologia nessa vertente da aprendizagem é muito importante, porque, por exemplo, você pode usar software que vai ajudar a entender regras, a oralizar, né? Deve ter vários aplicativos, sim, né? É importante voltado que a família... para esse segmento, né? E não jogos aleatórios, Sim. vídeos aleatórios, não, só para entreter, porque senão isso dificulta também o processo de aprendizagem. Tá. Como podemos ajudar as crianças em ambientes novos, né? A gente sabe que dá dificuldade às vezes que a criança tem de entrar em ambientes novos, né? Como podemos auxiliar nesse novo caminho? Como eu disse para você, Pablo, elas precisam partir de rotina. A família precisa sempre buscar promover a interação social. Claro, tem locais que as crianças com TEA vão ter dificuldade, não posso levar para um local onde tem barulho, já que eu sei que a minha criança, meu autista, tem uma sensibilidade auditiva. Vou usar o protetor auricular? Posso usar, mas eu preciso levá-los a vários ambientes. Vai ser difícil? Vai, porque se eu não começar isso logo cedo, a inserir ele no meio social, eu vou ter dificuldade quando ele crescer. Existem crianças que elas não conseguem sair, elas preferem ficar em casa, mas é importante que a família crie essa rotina de ir a alguns locais, uma vez ou outra, e vai aumentando, assim como na escola, né?
eles começam a vir para a escola, eles não vêm totalmente abertos a ficar na escola. Mas aí a escola, muitas vezes, aqui nós já criamos mecanismos com alguns alunos autistas, de como eles tinham dificuldade de interação, de adaptação, eles vinham, passavam algumas horas, voltavam para casa. E foi gradativamente aumentando a permanência na escola. E depois nós conseguimos que eles ficassem às 4 horas. E isso é todo um processo. Não acontece da noite para o dia, precisa de muita paciência, muito amor, muita dedicação, porque não acontece tão rápido. Então, para estabelecer essa vivência fora do mundo de casa, a família precisa começar aos poucos. Interessante, né? Porque o aluno, ele vinha, passava um tempo na escola, voltava para casa, Isso. até ele se adaptar. Nós fizemos isso e todas as experiências que nós fizemos foram bem sucedidas. Quando a gente percebia que o aluno não conseguia ficava muito agitado, irritadiço, a gente já conversava com a mãe, olha, vamos começar aos poucos? Vamos gradativamente? Hoje Muitas ele das vezes essa criança não teve nenhum outro ambiente a não ser sua casa, assim, seu lar, né? Isso. E muitas mães deixam de frequentar até festas sociais, né? Ir a aniversários, parques, piscinas, em função desse comportamento. Porque muitos deles, quando que quebra toda a rotina, é como se mexesse em toda a estrutura e ele fica desestabilizado, fica muitas vezes muito irritado. Tem alguns comportamentos agressivos e isso para as pessoas pode parecer birra e não é, né? Na realidade é o corpo dele que recebeu muitas informações ao mesmo tempo, ele ainda está processando e isso mexe com a questão cerebral, isso mexe com as emoções. E ele muitas vezes vai se aborrecer, vai se jogar, vai ter um comportamento que você acha que essa criança é muito birrenta, essa criança é mal educada. Não, não é. São respostas aos estímulos. Eu tenho uma dúvida em relação a laudo, né? Porque existem crianças laudadas já, né? E crianças que ainda estão no procedimento, né? Você pode dizer mais ou menos um passo a passo como os pais conseguem esse laudo? Certo. Hoje, falando a nível de escola, nós temos na Secretaria Municipal de Educação que nos dá esse suporte, né? A Prefeitura tem todo esse cuidado de ter dentro da Secretaria de Educação um grupo chamado GT Psicossociopedagógico, Grupo de Trabalho Psicossociopedagógico. Esse grupo ele é composto de assistente social, neuropsicopedagoga e psicóloga. Essa equipe, quando acionada pela escola, por exemplo, percebemos que um aluno tem muitas características que nos sugerem, porque nós, escola, não podemos fechar laudos. Sim. A nossa competência ela é pedagógica, né? Não científica na medicina. Mas pelo próprio estudo, pela nossa própria formação, a gente consegue perceber algumas características que nos sugerem que aquela criança pode ter um transtorno do espectro autista. E aí a gente aciona a família, traz na escola, conversamos, colocamos todos os nossos pontos de vista pedagógicos, que a gente observou, as dificuldades que a gente está tendo no processo de aprendizagem e pede ajuda. Quando a família aceita e se dispõe a acompanhar essa criança, nós preparamos um relatório pedagógico com todas as dificuldades que a escola observou, a professora, encaminhamos para a Secretaria de Educação e é agendada uma visita na escola com esta equipe e a família. Eles vêm à escola no dia marcado, são ouvidos e justamente a partir dessa escuta é gerado um documento que é para ir à unidade de saúde, né? Ele vai marcar uma consulta, muitas vezes já direto com o psicólogo ou com o neuropediatra, para se observar e fazer os exames para confirmar ou não, né, o caso. E é assim que acontece. A facilidade, se a família aceitar, é muito melhor para a gente, né, porque há famílias que não aceitam, dizem, não, ele é assim mesmo, ela é assim mesmo, é birra, não, e nem sempre é. E aí, o que eu oriento as famílias? Oriento as famílias que não têm filho, por exemplo, na escola, que na realidade a maioria já deve ter, mas que procure a sua escola, converse com a equipe, gestora, afirma, diz a sua preocupação, ou aceite quando a escola lhe chamar para que você venha e ouça, e juntos procurem ajudar a criança, porque a criança precisa de nós, adultos. Então, nós precisamos fazer nossa parte. E a primeira parte Mas, no seu ponto de vista, por que tem essa dificuldade dos pais aceitarem? Ainda se percebe, estou há algum tempo sendo professora, no dia a dia, né? De muitos anos, então no dia a dia a gente percebeu que nos diálogos, muitos pais, eles
acham que a criança tem um retardo, né? Não, meu filho não é louco, é a expressão, meu filho não é doido. E não é isso. Transtorno do espectro autista é um transtorno desse neurodesenvolvimento. Mas isso não quer dizer que a criança seja uma criança louca. Não. Ela tem um transtorno, ela tem uma dificuldade. Então, os pais. Na aprendizagem. Na aprendizagem, na socialização, muitas vezes na oralidade. Algumas vão ter uma série de outros problemas. Depende muito do grau, como muito você falou. Do nível de suporte, mas os pais, ainda há um preconceito em algumas pessoas, né? O que vão dizer do meu filho? Às vezes é o primeiro filho tão esperado, e as pessoas, ao receber a notícia, ficam chocadas e ficam preocupadas, né? Que é natural. Mas acredito que muita informação já tem na rede social, tem em vários artigos que é importante que famílias que notem que a criança tem alguma coisa, busquem observar se não tem alguma coisa que pode levar para confirmar que a criança tem autismo, aceitar isso, né? Então, o preconceito ele não tem mais lugar, não cabe mais nesse século XXI, diante de tanta informação, a gente não aceitar muitas vezes as situações. E tem acompanhamento, né? Como eu falei para você. A criança vai deu ficar... para perceber que aqui em Benevides, pelo menos, tem todo um suporte. Um suporte, né? Tem todo um suporte para a criança crescer e se desenvolver bem, né? Quais são os recursos mais importantes para apoiar as crianças com autismo? Quais são os recursos dentro da escola, no caso? Hoje, Benevides, por exemplo, a gente lida, graças a Deus, com uma situação bem importante que em outros anos não tínhamos. Hoje, as crianças, quando elas são diagnosticadas, são laudadas como autistas, é encaminhado para a Secretaria de Educação o laudo e solicitado, porque geralmente no laudo já vem especificando, o neuropediatra ele coloca, necessita de acompanhamento individualizado em sala. Ele já vem descrito que ele vai precisar de um suporte, de alguém para estar junto dele. E aí a gente envia para a Secretaria de Educação e, feito a análise do laudo, é contratada uma pessoa especialista, com formação, para acompanhar essa criança, né? Vai ser o assistente, esse assistente técnico educacional, que é o ATE. E essa criança ela passa a ter um acompanhamento individualizado. E é esse assistente, junto com a professora, que vão testando quais materiais, quais recursos melhor se adequam a desenvolver a aprendizagem daquela criança. Não existe uma receita pronta, Pablo, né? Cada criança é uma criança, cada autista é um autista. Então, nem sempre, às vezes é o mesmo nível de suporte, é o mesmo CID, mora na mesma localidade, tem todas as outras questões iguais, mas o desenvolvimento é totalmente diferente. Então, é no dia a dia que se vai construindo recursos, jogos, rotina, de acordo com a criança. Por isso que é um tratamento, um acompanhamento individualizado, porque cada criança autista é única e precisa ser acompanhado dentro da sua especificidade. Então, não existe materiais prontos. Existem muitos recursos que a gente pode utilizar, como eu falei para você, mas cada caso é um caso. Nem sempre o que dá certo com um vai dar certo com o outro. E é ali no dia a dia que vai se descobrindo, né? Como é que a criança se adapta melhor com o recurso. É muito interessante isso. Hoje tem quantas crianças aqui já laudadas? Atualmente, aqui no Paulina Ramos? Paulina Ramos nós estamos com um quantitativo de 34 crianças laudadas. E entre esses laudados nós temos, na sua maioria, né, por volta de 23 alunos, TEAs, com transtorno do espectro autista. Então é um número bem grande, e ainda temos vários em processo de investigação, que a gente já chamou a família, já vão começar o acompanhamento com o GT, psicossociopedagógico, para a gente descobrir se é ou não, para confirmar ou não as nossas suspeitas, né? Para que a gente possa ajudar da melhor forma essas crianças. Então é um universo muito grande hoje de autistas. A gente tem visto a crescente de crianças que estão apresentando esse transtorno. E o que a gente pode fazer enquanto instituição é mais ainda se especializar, estudar,
buscar formação. Inclusive, ano 2023, nós fizemos uma formação específica com esses assistentes, para que eles tivessem todo um acompanhamento e uma formação que pudesse melhor atender os alunos. Porque o que nós queremos é que nossos alunos se desenvolvam dentro das suas peculiaridades. Porque todo aluno é capaz de se desenvolver. Talvez um aluno com transtorno do espectro autista hoje não consiga ainda se socializar, mas com o trabalho que vai sendo feito ele consegue. Outros não conseguem oralizar, mas com esse treinamento, esse trabalho bem firmado, bem sedimentado, essa criança desenvolve um pouco da oralidade. E, claro, o acompanhamento também clínico, porque ele não pode abandonar o tratamento clínico. Ele precisa fazer isso. É todo um conjunto Toda uma cadeia de assistência para uma criança com transtorno do espectro autista. Então, ele precisa ter esse acompanhamento familiar, escolar e o clínico. Esse conjunto faz com que uma criança tenha enormes chances de ser um profissional normal, como qualquer outro. E isso é a importância da aceitação da família, Sim. né? Que esse tripé vai fazer com que a criança se desenvolva muito. Marlúcia, a gente agradece muito. Eu já falei algumas vezes e eu vejo que as crianças de Benevides, elas têm um acompanhamento, são felizes, não só as terras, mas também as crianças no modo geral, né? Eu vi agora as crianças saindo ali, uma felicidade, né? Todas elas bem cuidadas, bem limpinhas. E isso é muito importante, né, para a nossa Benevides, né, Marlúcia? Isso. A melhor educação do Pará, primeiro lugar no Pará, não pode ser uma educação apenas de números. Ela é uma educação de qualidade de fato, Pablo. Benevides, ela é uma referência de atendimento, de humanização. A educação é a melhor por isso, né? Porque nós não apenas tratamos do processo de aprendizagem, mas da pessoa, da criança como um ser. Então, essa felicidade de sair da escola e voltar também feliz é muito importante, né? Então, tudo depende do ambiente. Hoje o Benevides já se destaca por isso, né? Nós temos uma prefeita aí que se preocupa com uma educação e busca dar essa qualidade para a educação, porque são poucos os municípios que nós vamos conhecer que tem um núcleo, que tem um grupo de trabalho que vai atender as crianças. Em outros locais, em outros municípios, você vai ver os pais indo ao posto de saúde e toda uma via crucis para conseguir um laudo. Já em Benevides tem todo esse diferencial. A própria escola possibilita que esse pai venha, que essa família seja atendida, depois acompanha todo o processo dessas crianças. Já tem todo o encaminhamento. Todo. Tudo que é preciso para que essa criança seja atendida e, se preciso, laudada, de acordo com os exames, de acordo com a necessidade, acontece. Então, uma escola feliz, uma escola para a vida é essa escola. Essa escola que hoje nós temos em Benevides, na sua maioria, né? Que é uma escola de resultados nacionais, porque somos o primeiro lugar no Pará em resultados nacionais. Somos um município de referência na primeira infância, que cuida desde a gravidez até o ingresso na creche, que é um programa lindo, maravilhoso. E temos essa educação que atende nossas crianças na escola, no caso Paulina Ramos, com toda essa preocupação, porque o nosso olhar é para as crianças atípicas e as não atípicas, né? As crianças que têm algum transtorno, alguma deficiência e para os que não têm. Então, nós precisamos, isso é inclusão, é olhar todos da maneira singular, dar a todos o direito de ter uma educação de qualidade em qualquer situação. Perfeito. Espero que tenha gostado. Esse foi mais um episódio do A Gente Te Conta, Conexões que Inspiram. E hoje falando de um tema importante, espero que tenha gostado. E muito obrigado de novo, Marlúcia, pelo excelente trabalho que você faz. E tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada.